Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8, a parábola do juiz iníquo. Como de costume, eu leio o versículo, os irmãos leem o seguinte. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também daquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, eu hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eterno Deus e Pai, te louvamos e damos graças, Senhor meu Deus, por essa palavra que vem de encontro aos nossos corações. Abençoa, meu Deus e meu Pai, fica na direção, Senhor, deste culto, dessa mensagem. Continua falando aos nossos corações, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós vemos aqui esse texto muito conhecido dos irmãos, que é a parábola do juiz iníquo, onde Jesus, ao mencionar esta parábola, ele fala de um homem, um juiz, que era a autoridade máxima na cidade, que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Porém, nesta mesma cidade também havia uma mulher que havia perdido seu esposo, estava viúva e certamente, por ter perdido o esposo e agora viúva, ela estava endividada e alguém estava pressionando-a, alguém estava cobrando dela alguma dívida que certamente o seu esposo havia deixado. E a pessoa queria receber de toda forma aquilo que lhe havia direito, mas ela não tinha condições de pagar. Ela não tinha como pagar. E como ela não tinha como pagar, e a pessoa cobrava ela constantemente, ela resolveu procurar a ajuda de um juiz. Este homem, que não temia Deus e nem homem nenhum, nem respeitava homem nenhum. Mesmo sabendo que ele era assim, ela falou assim: não tem outro jeito, eu vou ter que pedir para ele. Então ela foi pedir para o juiz a ajuda, para que ele julgasse essa questão. Só que o juiz não queria perder tempo dele, né? Porque era uma questão que ele não iria ganhar nada com isso, né? Como é um homem desse tipo aqui, cruel, certamente que ele pensava só em si, só pensava no retorno que ele haveria de ter daquilo que ele fizesse. Ele resolveu não atender a viúva. Só que ela insistia. Ele não atendeu no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, mas ela continuava insistindo no quarto, no quinto, e assim consecutivamente, todos os dias estava na porta da casa daquele juiz para lhe pedir que julgasse este caso. Só que o juiz ficou incomodado, porque a mulher não dava sossego, né? A mulher insistia: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela pedia insistentemente. Ela
perseverava no objetivo dela de conquistar a ajuda desse juiz, que era o único que podia fazer alguma coisa, porque ele era a autoridade máxima. O juiz ficou incomodado e pensou consigo mesmo, né? Eu vou atender o pedido dessa mulher, porque senão essa mulher não vai me deixar em paz. Eu vou acabar resolvendo essa situação, porque aí ela para de me importunar, aí ela para de ficar me incomodando, né? Então eu vou atender o pedido desta mulher. Um homem cruel, um homem que não temia ninguém, mas teve que ceder para esta pobre viúva, né? Aí Jesus diz então: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Não que com isso Deus vai ficar incomodado com o seu pedido, de forma alguma. É apenas um pedido e Deus tem prazer em abençoar a vida de qualquer um de nós. É o prazer de Deus. O maior prazer de Deus é responder às nossas orações. Este é o prazer de Deus, né? Deus não tem prazer nenhum em negar o pedido de um escolhido seu. Mas Jesus diz: digam-os que depressa lhes fará justiça. Mas, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por causa disso, né? Por causa da falta de perseverança, nota-se que não existe fé nas pessoas. E este assunto perseverança que eu quero falar hoje, né? Por que que nós devemos agir como esta mulher? Por que nós devemos persistir em oração? Por que nós devemos estar continuamente diante de Deus, clamando a Ele de dia e de noite? A perseverança, ela traz um bem para a nossa vida espiritual. E nós vamos ver aqui por que ela traz um bem. Em primeiro lugar, a perseverança nos torna cada vez mais maduros até chegarmos à estatura de varão perfeito. Este é o nosso objetivo. Chegar à estatura de varão perfeito. É o objetivo de todo ser humano, de todo homem, toda mulher que serve a Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e versículo 4, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, ou seja, o fato de vocês terem problemas. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Por isso que nós devemos nos alegrar nos momentos de dificuldade. Por isso que nós devemos nos alegrar quando nós estamos diante de situações difíceis da nossa vida. Por quê? Porque nesses momentos nós vamos precisar da ajuda de Deus. Isso prova que nós somos completamente dependentes de Deus. E sendo dependentes de Deus, nós vamos clamar a Ele, vamos pedir a Ele, vamos nos colocar na presença dEle, vamos nos humilhar na presença dEle. E isso vai provocar em nós a perseverança, desde que nós não desistemos. Se nós não desistirmos, se nós perseverarmos, isso vai nos tornar cada vez mais maduros e íntegros diante de Deus. Isso é importante para Deus. Então a perseverança é uma ferramenta de Deus para moldar a nossa vida espiritual. A perseverança é uma ferramenta de Deus
para nos trazer para a sua presença e nos tornar cada vez mais íntegros e maduros na sua presença. A perseverança também, isso é importante, porque hoje em dia a gente vê certas pessoas que agem de algumas formas que infelizmente geram aí conceitos negativos, pessoas que agem de certas formas nada aprovados diante de Deus. A perseverança também, ela nos dá um caráter aprovado. Isso é muito importante, né? Diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos por causa da nossa natureza humana, que é perversa, é má, né? Nós lutamos contra o nosso ego, o nosso eu, contra o velho homem. Nós procuramos manter o Espírito Santo no centro do nosso coração. Por isso que nós nos colocamos na presença de Deus, e isso a perseverança faz com que nós conquistemos aí, né, essa vida espiritual aprovada diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes que estão em Roma, ele diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriemos nas tribulações. É a mesma coisa que falou Tiago. Se alegrem nas provações. Nos gloriemos nas tribulações. Por quê? Sabemos que a tribulação produz perseverança. Complementando aí o que o Tiago fala, né? A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Veja que interessante, irmãos, uma coisa puxa a outra. A Bíblia é uma matemática, né? Você pega uma coisa aqui, outra ali, e uma vai trazer outra, e uma coisa completa a outra. A Bíblia é tremenda, a Bíblia, né? A perseverança, as tribulações produzem em nós a perseverança, e a perseverança nos faz nos tornar cada vez mais maduros e íntegros, nos concedendo um caráter aprovado. E quando nós alcançamos este caráter aprovado, nós conseguimos alcançar esse nível de maturidade, de integridade, a nossa esperança ela fica cada vez mais forte. Por isso que o crente salvo e convertido, né, ele diz, é salvo em Cristo Jesus. E essa salvação ninguém tira, porque essa é a esperança que a perseverança provocou no coração aprovado. Glória a Deus por isso. E essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, justamente por isso. Não tem como uma pessoa ser perseverante, não tem como uma pessoa resistir nos momentos difíceis, se ela não tiver o coração cheio do amor de Deus. Não tem como, né? Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio do seu Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa bênção gloriosa de ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida é um fator muito importante na vida do cristão, né? Nós estamos aqui nesta noite, um pequeno número, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, comunicando aos nossos corações que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros, cordeiros em Cristo Jesus. E temos a nossa esperança de que um dia nós vamos morar no céu. Por que devemos então mais persistir em oração? Também porque quando nós persistirmos, quando nós perseveramos, não haverá oportunidade
para nos embaraçarmos com as coisas dessa vida. E quando falo de embaraçar com coisas dessa vida, é com tudo, irmãos. Com desejos de possuir coisas materiais, com desejos pecaminosos, com todas as coisas. Né? Com todas as coisas. Por quê? Porque você está resistindo às provações, às dificuldades, às tribulações, você está se alegrando nas tribulações. Isso está provocando em você a perseverança, você está se tornando cada vez mais maduro, mais íntegro, né? Você está recebendo um caráter aprovado, e seu coração está cheio de esperança de morar no céu. Como que você vai se embaraçar com as coisas dessa vida? Não tem como. Por isso que quando nós vemos aí crentes embaraçados com as coisas dessa vida, e não falo só com as coisas materiais, também com o pecado, porque tem muito crente embaraçado com o pecado por aí, né? Fala o que não deve, faz o que não deve e pensa o que não deve, né? Aí o que acontece? Aí nós chegamos a essa conclusão, que a pessoa não está recebendo aí o amor de Deus, não está recebendo aí esse caráter aprovado através do Espírito Santo de Deus, né? Então, quando nós estamos nessa situação, quando nós estamos perseverando em oração, quando nós estamos clamando ao Senhor, então nós estamos sendo abençoados na nossa vida espiritual. Qual outro motivo pelo qual nós devemos perseverar? Qual outro motivo pelo qual nós devemos insistir e persistir em oração? Porque por meio da perseverança nós mantemos a nossa esperança. Veja que a perseverança ela produz o caráter aprovado. O caráter aprovado traz a esperança para a nossa vida, né? Agora nós recebemos a esperança na nossa vida. Essa esperança precisa ser mantida. Precisa ser mantida. Se ela não for mantida, não há como nós alcançarmos o nosso objetivo. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte: por isso, o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Veja que a perseverança, que é por meio da perseverança e do bom ânimo que procede das Escrituras, que nós mantemos a nossa esperança. Se não for por isso, se não for dessa forma, nós não temos como nos manter esperançosos. Nós não temos como nos manter na presença de Deus, né? Então, a perseverança, ela mantém viva a nossa esperança de que um dia nós vamos morar no céu. Amém? Amém. E por último, nós devemos persistir em oração, porque somos auxiliados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não formos auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, nós não temos como nem dobrar os nossos joelhos na presença do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 ao 27, diz o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Veja que interessante. Nós nem sabemos, nem temos condição, nem temos como estar diante de Deus para pedir alguma coisa para Ele. Nós só fazemos isso porque é o Espírito Santo de Deus que nos motiva, que nos orienta e que nos auxilia.
Se não for esta ajuda do Espírito Santo de Deus na oração, nós não temos como chegar diante de Deus. Se não for a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós jamais nos tornaremos perseverantes. Nós jamais chegaremos a ter um caráter maduro, íntegro e aprovado diante de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus que nos auxilia, que nos ajuda, que nós podemos estar na presença de Deus, clamando e pedindo a Ele, Abba, Pai. Então é o Espírito Santo de Deus que nos trouxe aqui nesta noite. É o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite. Está nos fortalecendo, está nos ajudando, está nos sustentando nas suas mãos santas e poderosas. É o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que Jesus enviou, que está aqui no meu e no teu coração. E nos impulsionou a estarmos neste momento buscando e clamando ao Senhor. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa